Jogão de bola lá no Luso Brasileiro nessa segunda-feira, dia 24, às 9h30 da noite. O Flamengo recebe o São Paulo pela primeira rodada do Brasileirão Feminino de 2025. Será a revanche? Já que o Flamengo perdeu para o São Paulo nas semifinais da Supercopa do Brasil. São Paulo foi para a final e foi campeão em cima do Corinthians nas penalidades máximas. E agora, como que o técnico Maurício Salgado vai escalar sua equipe para enfrentar a equipe do técnico Thiago Viana? É o que nós vamos ver agora nesse pré-jogo. Nós vamos conhecer um pouco do histórico e trazer para vocês as prováveis escalações das duas equipes. Então, chega de delongas e vamos lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogaço que vai acontecer no Luso Brasileiro, segunda-feira, dia 24 de março, às 9h30 da noite. Válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino de 2025, é a estreia das duas equipes. Mas antes, você, meu amigo, você, minha amiga, que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer o conteúdo show de bola, não é mesmo? Por isso, você já vai deixar o seu like aí no começo do vídeo. Conto com você. Agora, você chegou aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, fica à vontade. Assista o vídeo até o final e aí, se você gostar, se você gosta de futebol feminino, claro, vale aí a pena você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e até mesmo você compartilhar com seus amigos, beleza? Conto com vocês, gente. Pois bem, meus amigos, jogão de bola, segunda-feira, dia 24 de março, às 9h30 da noite, lá naquele estádio tenebroso do Luso Brasileiro. O Flamengo recebe o São Paulo pela primeira rodada do Brasileirão Feminino de 2025. Será a revanche? Já que o Flamengo perdeu para o São Paulo nas semifinais da Supercopa Feminina de 2025 por 1-0. A campanha do Flamengo foi o seguinte: na primeira rodada venceu o Real Brasília por 3-1, perdeu para o São Paulo nas semifinais por 1-0 e aí deixou o torneio Supercopa Feminina de 2025, enquanto São Paulo venceu o Sport por 4-0 na primeira rodada e aí nas semifinais venceu o Flamengo por 1-0 e chegou à grande final e as soberanas foram campeãs em cima das brabas do Timão, vencendo nas penalidades por 4-3, já que no tempo normal foi 0-0, título inédito para as soberanas do tricolor. Pois bem, galera, e qual o retrospecto aí das duas equipes entre Flamengo e São Paulo? Pois bem, São Paulo e Flamengo já se enfrentaram 6 vezes, são 4 vitórias do tricolor paulista e 2 empates, ou seja, o Flamengo nunca venceu o São Paulo em torneios oficiais, certo? O último jogo, como eu já falei para vocês, foi o São Paulo vencendo 1-0 pelas semifinais da Supercopa, com um gol da Kaká, certo? De cabeça, e aí o São Paulo foi para a grande final. Esse jogo aconteceu aí no dia 12 de março de 2025. Pois bem, e o primeiro jogo entre as duas equipes foi dia 16 de fevereiro de 2020. São Paulo tinha acabado de sair da A2 e disputando a Elite, certo? Naquela ocasião, São Paulo venceu o Flamengo por 3-1, certo? Foi válido aí pelo Brasileirão Feminino, rodada
de número 3 do Brasileirão Feminino de 2020. Então tá aí para vocês um pouco do retrospecto de Flamengo e São Paulo. Pois bem, gente, e como é que essas duas equipes vão vir para este grande duelo? Como é que o técnico Maurício Salgado vai escalar sua equipe? Pois bem, olha só, o Flamengo que teve aí o último jogo foi contra o Pérolas Negras e o Flamengo venceu de 5-0. Esse jogo aconteceu na última quarta-feira. Pois bem, nesse jogo o Maurício Salgado entrou com um time alternativo, ou seja, praticamente o time reserva do Flamengo que enfrentou o Pérolas Negras e venceu por 5-0. Vê se vocês têm uma ideia como é que foi esse time. Olha só, nessa quarta-feira contra o Pérolas Negras, ele escalou a goleira Yasmin, a Mona Lisa, a Flávia Mota, Barraca, Chay, Driele e Letícia, Mariana, Leidiane, Valéria Cantuário e a Vitória Almeida. Tá aí o time todo reservas aí, poucas vezes, de repente ele pode aproveitar a Flávia Mota, de repente ele pode aproveitar também a Chay e a Adriele nessa equipe. Só que tem mais grandes atletas aí, viu? Tem a Mariana, certo? Que é uma grande jogadora, e tem também a Pimenta, gente, que estava no banco, certo? Tem também a Giovana, são jogadoras, a própria Ana Papel, que é uma grande jogadora. Se você reparar aqui, ó, certo? Se você reparar aqui, no banco de reservas não tem nenhuma jogadora considerada titular. Exatamente, ele descansou todas as jogadoras. Eu não entendi por quê. Eu acho que quanto mais você dá jogo para essas meninas, elas pegam mais entrosamento, elas pegam mais casca e aí o time fica mais entrosado. Eu não entendi por que ele fez essa mudança radical no jogo contra o Pérolas Negras, certo? Talvez com medo de lesionar com a jogadora, certo? Mas quarta-feira para segunda-feira ainda tem um tempo, né, considerável. Então, mas ele preferiu entrar com o time reserva contra o Pérolas Negras. Não gostei da ideia por motivo dele de ter que dar mais rodagem para essas meninas, mais entrosamento, certo? Já que o Flamengo já está competindo aí a Copa Rio, certo? Mas ele preferiu aí mudar todo o time. Então, olha só agora a mudança, gente, de equipe. Olha só. Aí tá a equipe que eu considero, essa provável escalação, que eu considero que ele vai entrar contra o São Paulo. Vou passar para vocês aí, certo? Então aqui no lugar da Vivi, com certeza ele vai de Isa Cruz, certo? Então a goleira que tá saindo muito bem, que é da base do Flamengo, certo? Na esquerda, na direita, ele vai de Fabi Simões e no miolo de zaga, Agostina ou Anúbia. Tem aí a própria Barraca que jogou nesse último jogo contra o Pérolas Negras e também a Flávia Mota. Ou ele pode optar por tirar uma dessa dupla aqui e trazer a Barraca ou a Flávia Mota. E na direita, aliás, e na esquerda, a Jucinara, que tem também aí a concorrência da Chay, que joga demais, hein? A Chay joga demais. Chay pra mim é titular em qualquer outra equipe no Brasil. Então tá aí o quarteto de zaga do Maurício Salgado, Fabi Simões, Núbia, Agostina e a Jucinara. Só muda aí a goleira, que eu acho que com certeza ele vai de a Isa Cruz. E aí no meio, um meio de campo forte do Flamengo, pegador, certo? Aí ele tem a volante Ju Ferreira, certo? E a Jenny, que é uma número 10, uma meia central muito habilidosa. E aí na direita ele tem a Laisa, né? Corre demais, é uma menina muito técnica e sabe chutar a gol. E na esquerda a Fernanda, certo? Ele pode optar também aí por colocar a Mariana no lugar da Fernanda, certo? Então ele tem várias opções no banco que ele pode fazer isso. E aí no ataque não tem para ninguém, é Gláucia e a Cristiane, certo? Vocês viram a diferença do time reserva do Flamengo que ganhou do Pérolas Negras por 5-0 para essa provável escalação que vai enfrentar o São Paulo segunda-feira, certo? Então
esse time do Flamengo é um time bom, gente. É um time muito bom, um time técnico e pode dar muito trabalho para as outras equipes nessa temporada de 2025. Você concorda? Não concorda? Coloca aí nos comentários se você tiraria alguma jogadora, se você mudaria o esquema. O Flamengo pode até jogar no 4-3-3 se o Maurício Salgado quiser um time mais para frente, certo? Então aí, olha, no lugar da Vivi eu tenho certeza que ele vai de Isa Cruz, certo? Fabi Simões, Núbia, Agostina e Jucinara. No meio, Laísa, Ju Ferreira, Jenny e a Fernanda. E no ataque, Gláucia e Cristiane. Eu não gosto muito de ver a Gláucia ir no ataque. Eu gosto dela mais recuada, certo? Porque ela rende demais quando ela tá mais recuada, para ela servir tanto a Cristiane e a própria Laísa na direita, certo? Mas eu já vi no último jogo com o São Paulo que a Gláucia recuava e a Fernanda adiantava, as duas trocavam de posições. Então, tá aí, você concorda, não concorda? Coloca aí nos comentários qual seria a sua equipe para enfrentar o São Paulo. Do outro lado, nós temos o São Paulo, as soberanas do Tricolor, campeãs da Supercopa do Brasil Feminina de 2025. É uma equipe que no começo da temporada, com as contratações pontuais que fez, eu disse aqui para vocês, falei nas lives que o São Paulo seria um sério candidato a ganhar algum título. Já ganhou um, que foi a Supercopa, e pode ter certeza que o São Paulo vai vir forte também para essa temporada, certo? São Paulo nunca perdeu do Flamengo, certo? O último jogo aí venceu por 1-0 e agora vai vir outro duelo aí. Será a revanche das meninas da Gávea contra as soberanas do Tricolor? Não sei não, hein, gente? Pois bem, como é que o Thiago Viana pode escalar sua equipe para este duelo? São Paulo não tem segredo. São Paulo não tem segredo, certo? O Thiago Viana fez aí a sua escolha da sua equipe, eu achei muito legal, apoio ele nisso que ele fez. Você tem que se apoiar na equipe, você tem que dar confiança para uma equipe, porque se você ficar alternando jogadora, trocando jogadora, a própria jogadora perde a confiança e você não tem o time entrosado. Então eu estou de acordo com o que ele está fazendo. Claro que eu discordo de algumas escolhas dele no time titular, mas ele está sendo muito coerente de manter a sua equipe, certo? Para que essas jogadoras ganhem mais casca e entrosamento, já que tem jogadoras novas nesse elenco. Você viu que a Bruna Caldeirão caiu como uma luva nesse time de São Paulo, certo? A Day Silva caiu como uma luva nesse time de São Paulo e a própria Crivellari também caiu como uma luva, certo? A Carla Alves, quando entra muito bem, pedindo passagem a Carla Alves para ser titular desse time. Será no lugar de quem, hein? Certo? E o São Paulo ainda tem a Crivellari, São Paulo ainda tem a Maressa no banco, certo? Que pode entrar aí e arrebentar. O São Paulo ainda tem a Vicky Amaral no banco, certo? Também outra jogadaça jovem, ainda tem a Milena, certo? E a própria Késia, que quando entrou também, entrou muito bem. Então o São Paulo tem várias opções. Então, como eu já falei para vocês, não tem segredo o time do São Paulo. O Thiago Viana está sendo coerente e tem o meu apoio, certo? Olha só o time dele. É a Carlinha, Bruna Caldeirão, a Day Silva, Kaká e Bia Menezes. Esse é um jogo contra o Flamengo, é um clássico do futebol brasileiro. Aliás, é o clássico da primeira rodada, esse jogo de Flamengo e São Paulo. Então, as equipes têm que ir com o que tem de melhor, porque perder um ponto dentro de casa é problema, mas ganhar um ponto fora de casa é muito bom, certo? Se possível, sair de lá com a vitória. E aí no meio, ele vai de Isa, Aline, Robinha e Camilinha. Como eu já falei para vocês, vou bater sempre nessa tecla. O meu meio de campo aí do São Paulo seria a Maressa, Carla Alves e Aline aqui no lugar da Isa, certo? Então seria Camilinha, Maressa, Carla Alves e Aline, certo? Então seria um meio de campo
muito forte, mas ele tem essa opção da Isa, que não tá comprometendo também. A Isa, muita raça, muita vontade, certo? E a Robinha, certo? Que, por enquanto, para mim, na minha opinião, né, não justifica ser titular. Foi a melhor em campo no jogo contra o Corinthians, porque fez o último pênalti que deu o título ao São Paulo. Mas, na minha opinião, tem a Maressa, que é muito mais bola do que a Robinha, certo? E a própria Carla Alves, que de repente, se ele preferir, pode trocar a Robinha pela Carla Alves, que é muito mais técnica, certo? E aí no ataque, gente, não tem pra ninguém. Você vê a preocupação da defesa dos adversários com essas duas aqui, ó. A Dudinha e a Crivellari. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, quando a Crivellari pegava na bola, ia 3 jogadoras pra cima dela, ou seja, chamava toda a atenção pra ela, certo? Enquanto as demais ficavam livres. A mesma situação da Dudinha. Então, existe uma preocupação da defesa com essas duas jogadoras, certo? E aí, o que acontece? A defesa se preocupa em marcar a Dudinha, em marcar a Crivellari, aí a Isa chega de surpresa, a Aline chega de surpresa e a própria Camilinha. Então, um time muito forte, esse time do São Paulo, como eu já falei, é candidato a título nessa temporada de 2025 e já levou um. Então, o que vocês acham, meus amigos, minhas amigas? O Tricolor Paulista vai com essa escalação aí, coerente do técnico Thiago Viana? Eu acho que sim, eu acredito que deve ser essa equipe. Se ele mudar 1 ou 2 peças, é muito. Eu acredito que vai ser esse time. Vê aí nos comentários, coloca aí nos comentários o que você mudaria nessa equipe, qual as titulares que você entraria nesse esquema mesmo de 4-4-2, porque ele tem opção, pelas jogadoras que ele tem, dele ir no 4-3-3 ou então no 4-5-1, certo? São opções legais que ele tem, dependendo da situação do jogo e da equipe adversária. Beleza? Então tá aí pra vocês o pequeno histórico de Flamengo e São Paulo e as prováveis escalações das meninas da Gávea e das soberanas do Tricolor para esse duelo que vai acontecer segunda-feira, dia 24 de março, às 9h30 da noite. E nós vamos fazer o pós-jogo nessa partida logo na segunda-feira de manhã, já que o jogo termina lá para as 11h30 da noite. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!